O engenheiro de produção, se a gente olhar o mercado hoje e as empresas, é um profissional com muito valor, não só para os processos, mas também para o desenvolvimento da empresa. Quando a gente olha a atividade desse profissional, a gente consegue enxergar a diferença que ele pode trazer com visões diferentes, com melhorias em processos, com questionamento dos processos existentes, com criação de padrão. Enfim, é um profissional que ele tem toda uma bagagem que vem da formação acadêmica dele, e nesse contexto acadêmico aqui a gente tem várias disciplinas, dentre elas o Lean, o Six Sigma, teoria das restrições e muitos outros assuntos que só vem a somar a esse ambiente, que é um ambiente de empresas. E como é que isso é diferente? É diferente porque quem está envolvido nos processos dentro das empresas, vou colocar um exemplo aqui. Aqui é uma empresa onde quem já está acostumado com os processos, muitas vezes não consegue enxergar uma oportunidade de melhoria com tanta facilidade com quem vem de fora. Marcelo, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque a vivência que a gente tem tido é uma vivência muito saudável e muito feliz, eu diria, também, de constatar que esses profissionais, quando entram nesse grupo, eles entram somando, entram com uma visão diferente, entram questionando muitas vezes como o processo está sendo feito, e se o processo poderia ou não ser feito de forma diferente. Quando a gente fala de segmentos de empresa, o engenheiro de produção ele está inserido, ou melhor dizendo, ele tem sido inserido nos mais diversos tipos de negócio que a gente tem hoje em dia, desde uma manufatura de transformação, quanto uma parte muito forte de serviços também. Vamos dar uma olhadinha nas habilidades, são só algumas habilidades que nós selecionamos. Obviamente esse profissional tem mais qualidades, mas vamos falar da primeira, que é o pensamento sistêmico. E isso vai de encontro com o que eu acabei de falar. Todas as vezes que a gente vê profissional como esse entrando num ambiente onde ele ainda não está inserido, há um questionamento de como as coisas estão feitas e principalmente se elas não podem ser feitas de uma maneira mais otimizada, de uma maneira mais eficiente. E para fazer esse tipo de análise, esse tipo de conexão, o engenheiro de produção tem que ter uma visão sistêmica, uma visão e um pensamento abrangente para interconectar tudo que faz sentido no que ele está inserido ou algo que ele esteja estudando. E a grande vantagem que a gente tem como consultoria é ver esses profissionais em diversos cenários, em diversos momentos e também com diversas experiências. Mas com certeza essa visão de interconexão, de entender o que está acontecendo, de unir informações que às vezes parecem dispersas, mas estão conectadas, são cada vez mais exigidas no mercado, e o engenheiro de produção é um profissional que traz isso consigo para alavancar sistemas, para alavancar melhorias. A segunda habilidade é aprendizado contínuo. Aprendizado não ocupa espaço, e essa é uma característica muito forte dessa formação. Aquele desenho que eu fiz inicialmente, onde tem a parte da formação como engenheiro, é só o começo da jornada dele. E é interessante que isso prepara muito os profissionais para o mercado. Porque o que é o mercado hoje? O mercado é muito diferente do que a gente tinha antigamente. Antigamente, o profissional entrava numa empresa, se formava e praticamente trabalhava 30, 40 anos naquela função ou na mesma empresa sem ter a pressão por desenvolvimento que hoje é exigido. Então essa disposição de aprender tem que ser algo inerente desse profissional
E a gente sempre vai passar aqui a nossa visão desse profissional, não é uma visão acadêmica, é uma visão de contato imediato que a gente tem com eles nas empresas, nos treinamentos. E essa visão é muito positiva. Por quê? Porque a gente vê a evolução dos profissionais e esses profissionais estão cada vez mais procurando conhecimento, procurando aplicar o que eles aprendem. Para quê? Para galgar novas posições, para atingir o que eles planejaram para a carreira deles. A gente sempre fala que todo profissional tem que ter um norte para onde quer ir, e a gente tem visto isso em muitos dos casos onde a gente atua, onde a gente dá consultoria, quer seja consultoria em projetos, consultoria isoladamente, a gente tem visto essa disposição do engenheiro de produção para aprender e se desenvolver continuamente. Quando a gente fala de técnicas, não há o que discutir. Se eu estou falando, eu até vou voltar, em um aprendizado contínuo, isso está amarrado com um aprendizado e um conhecimento profundo em técnicas. Esse domínio, nós estamos falando de domínio de conceitos e ferramentas dentro do Lean Six Sigma. Quando a gente fala de controle de processos, é básico para o engenheiro de produção entender o que é um monitoramento e um controle de processo, saber como é que se aplica isso. Mapeamento, VSM, Value Stream Mapping, ou mapeamento do fluxo de valor. Para quem trabalha em produção ou numa parte administrativa ou em serviços, pouco importa, porque mapeamento de fluxo de valor é fundamental para achar o quê? Para achar, primeiro, desperdícios e, segundo, achar variações. Desperdício do quê? Desperdício de tempo, desperdício de esforço, de material. Lembra dos 8 desperdícios da Toyota? É isso que a gente está falando. Variação, que variação que é? Uma variação que é danosa a qualquer processo. Marcelo, dá um exemplo aí. Por exemplo, tempo de entrega. O cliente quer que entregue a cada 24 horas e a empresa fica variando. Hora consegue em 24 horas, hora entrega em 48 horas. Isso é variação. E variação você tem que controlar dentro do que é importante para o seu cliente, para o seu processo. E a gente tem outras ferramentas também, ó, Kaizen, eventos Kaizen. Engenheiro de produção faz isso? Faz e faz muito bem. Basta ele se aperfeiçoar e entender como é que é a técnica. FEMEA, análise de modos de falhas e seus efeitos, eu diria que essa é a Bíblia dele também, para entender o que está acontecendo, para entender quais são as fraquezas que um processo ou um equipamento pode ter. E a análise de causa-raiz é um assunto que a gente tem discutido bastante, não só com o engenheiro de produção, mas com muitos outros profissionais, porque parece simples, mas não é. E a gente tem visto com uma frequência grande nas empresas que a gente tem sido convidado para conhecer, um problema ou problemas que são recorrentes. Ele ocorre aqui o problema, o pessoal não acha causa raiz, mas define 20 ações, ele suaviza, né? Ele finge que foi resolvido, depois de um certo tempo, quando você menos espera, ele ocorre de novo e ele fica nesse ciclo de acontece, para, porque não se descobriu a causa ou as causas raízes que estão afetando. O engenheiro de produção, ele tem que dominar essas técnicas para ajudar os processos. Resolução de problemas, uma coisa está amarrada com a outra. Quando a gente falou em causas raízes, as ferramentas e o pensamento que eu tenho que ter para ajudar nessa seara é muito grande. Um problema depende do nível e da complexidade que esse problema se encontra. E tem problema que eu resolvo com Ishikawa. Tem problema que eu consigo resolver com 5 porquês.
Mas tem problema que eu tenho que dar um passo para trás e começar a usar outras ferramentas. Eu tenho que usar correlação, eu tenho que usar regressão, eu tenho que usar um armamento dependendo do problema que eu tenho, inclusive ferramentas mais avançadas como a ANOVA ou testes de hipótese. Mas com certeza o engenheiro de produção é a figura capacitada para ter essa habilidade e, mais ainda, aplicar essa habilidade. Tenacidade. Essa é uma constante não só do engenheiro de produção, mas no caso de engenheiro de produção eu acho até que é muito mais crítica. Marcelo, explica por que você está falando isso. Vamos pegar um cenário que é um cenário de um engenheiro de produção trabalhando em manufatura. Quem trabalha em manufatura sabe como é que é o ambiente. É um ambiente extremamente desafiador, é um ambiente que gira muito em torno de produzir, e há uma série de satélites em torno dessa produção. É qualidade, é tempo, é prazo, é produtividade, eficiência, é segurança e daí por diante. Então, o que eu estou falando para você que está me escutando é que há uma série de pressões muito fortes em cima da manufatura e nem se fale da pressão do cliente. E o engenheiro de produção que está em manufatura, ele acaba sofrendo toda essa pressão. É cliente, é fornecedor dando problema, é prazo que não foi cumprido, é máquina que quebra, é processo que dá problema. Mas essa determinação desse profissional em superar tudo isso é vital, não só para o sucesso dele, mas também para o sucesso das operações. Caso você tenha alguma dúvida, dê um alô para a gente. Caso tenha tempo, dê uma olhada no nosso treinamento de VSM, é bem interessante, é só entrar no nosso site ou dar uma olhadinha nos links. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço.